Boa noite, pessoal. Voltando aí. Caiu, né? O Instagram cortou, deu 1 hora. Mas vamos voltar para nossa discussão. Antes de esperar o João Kleber entrar aqui para a gente continuar conversando aqui. Que o assunto é bem interessante. Bom dia, Marcelo, Juliana. Estão gostando da discussão aí? Deixa eu só responder aqui. Que ele vai entrar aqui de novo. Boa noite, pessoal que está voltando. Só estou esperando ele retornar aqui, o João Kleber. Bem interessante essa delimitação que o João Kleber fez, assim, para a gente poder entender o nível de... Como que a gente vai fazer quando vai analisar o crime militar. Isso é muito importante para quem está estudando. Vai ser agora a nossa o terceiro ponto que a gente vai tratar, justamente agora é linkar, né, as operações militares, a consequência do crime cometido em operações militares e a atuação na justiça militar e o crime militar em si, né? Então essa definição ela fica bem... quando a gente consegue enxergar essa ideia de autoridade, quem é a autoridade responsável, qual é o meio utilizado, o local onde ela deve ser utilizada na GLO, não, deve ser... Porque o João Kleber está pedindo aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar de novo aqui. Então é muito importante para você delimitar justamente a responsabilidade da pessoa quando acontece o crime, né? Para a gente ver o nível de responsabilidade. Então pode acontecer, por exemplo, que a gente tenha algum fato tido como criminoso dentro de uma atuação de GLO, em que você perceba que o militar seguiu todas as regras de engajamento e ainda assim aconteceu o fato tido como delituoso. Então o nível de responsabilização não vai sair da esfera do militar ali que estava atuando diretamente, para a gente analisar também se não teve um nível também ali de comando, algum problema, para a gente poder responsabilizar. Então, quando a gente tem, se é o caso de responsabilizar alguém pelo crime. Tá aqui. Voltamos. Opa, eu estava na dúvida aqui se eu tinha sido excluído porque estava falando muito mal aí, alguma coisa. Não. Brincadeira. Tá bom demais. Continue aí, segue aí, o que você estava falando. Conclui. Então, eu nem lembro assim exatamente onde é que eu estava. Eu estava fechando, né, a análise. Ah, sim, eu estava fechando a análise sobre o Instituto Operação Militar com as consequências jurídicas, né, digamos assim, a análise jurídica que esse mapeamento nos faz entender e compreender, tipo assim, procedimentos, limitações, poderes, deveres em vários ramos do direito, não só no direito penal militar. Então, eu acredito que é um bom ponto de puxada para o próximo tópico, né, que nós encerramos, digamos assim, a diferença entre os tipos de operação, e agora eu acredito que a gente iria para aquela parte final, né? Exatamente. Então, vamos passar para o nosso terceiro tópico aqui, que vai complementar, então, a ideia do que a gente veio tratando até aqui. Agora, a gente vai linkar, então, com a justiça militar e com os crimes militares. Vamos lá. Os crimes militares derivados da atuação das Forças Armadas, dessas operações militares. O CPM, no artigo 9º, lá, diz que consideram crimes militares em tempo de paz. Está lá no inciso 2 do artigo 9º. Os crimes previstos neste código, previstos na legislação penal, né, em função agora da alteração da Lei 3.941, quando praticados, letra C, por militar em serviço ou atuando em razão da função. Aqui, gente, que está o ponto. Atuando em razão da função. Por que era tão importante a gente definir a função militar nas operações militares? Por causa disso aqui, ó, da ideia do crime. Então, eu preciso saber se o militar estava atuando em razão da função para saber se aquele crime é militar ou é comum. Para a gente saber se vai ter a atuação da justiça militar naquela situação ou não, né? Aí, a gente tem a Lei Complementar 97 de 99,
que diz que no artigo 15, no parágrafo 7º, diz que a atuação militar nos casos previstos no artigo 13, 14, 15, 16, a todos aqueles artigos que o João Kleber citou anteriormente, é considerada atividade para fins do artigo 124 da Constituição Federal. Então, o que a Lei Complementar 97 de 99 fez? Definiu que quando as Forças Armadas estão atuando em alguma daquelas funções, o crime derivado dessa atuação é um crime militar, que ele linka com o artigo 124 da Constituição Federal e diz que o julgamento desse crime militar é feito, então, neste caso, pela Justiça Militar da União. Então, esse é o link. Na verdade, eu fiz o contrário, vocês perceberam, né? Eu comecei pelo CPM, passei pela Lei Complementar 97 e 99 e acabei na Constituição no 124. Então, esse fecha o raciocínio da ideia do porquê que é importante a gente definir a operação militar e a função militar, por causa do crime aqui. Segue daí, seu Pedro. Excelente, excelente, Sidney. O que você falou é muito relevante. Você fez a situação inversa, né? Você partiu do crime e chegou na Constituição. Aí eu volto lá naquela fala inicial, tá lembrado? As camadas de interpretação. A quarta camada era justamente sistema de justiça militar, como garantia desse, digamos assim, desse microsistema de emprego de força armada. Aí muita gente vai dizer, não, mas por que isso? Porque, veja bem, qual é o objetivo de uma justiça especializada? Qual é o objetivo de você criar elementos de proteção especial? É para você dar condições que a atividade militar ela seja desempenhada com regularidade. Então, além daquelas interpretações do artigo 142 mais o 143, primeiro nível. Segundo nível, 144, supletivamente. Terceiro nível, normas esparsas da Constituição sobre relações internacionais, sistema de crise, defesa, geopolítica, etc. E o quarto nível é a garantia de que as forças militares e a atividade militar estará preservada. É uma atividade especial. A gente não pode considerar que é simplesmente mais uma atividade. Quando você tem uma possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que é o militar, ele sacrificar a própria vida em função de uma coletividade, né, da nação, então você já vê que não é simplesmente, é um dever constitucional. Então, não tem como você não criar essa quarta camada, que é justamente o sistema de justiça militar. Aí o Sidney trouxe justamente essas previsões, né, normativas. Você falou a linha C, eu ainda digo, tem a linha D do inciso 2º do artigo 9º, que diz o seguinte: por militar em período de manobras do exercício. Por exemplo, ele traz esse elemento. Esse elemento é aquilo que você falou do preparo, né? Manobras do exercício. Né? E aí vem inciso 3, que são os crimes praticados por civil ou militar da reserva contra instituições militares. Aí tem lá, quer ver? A linha D. Né? A linha C, contra militar em formatura durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobra. Por que protege a preparação? Por que isso? Porque você falou que preparo está embutido, né, no emprego. E a mesma coisa na linha D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho do serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à ordem superior. Então, vejam que, como a lei regulamentou o que é o crime militar, isso aqui é o crime militar. Ele acontece nessas circunstâncias. É um tipo indireto, tipicidade indireta. Então, matar alguém nessas circunstâncias. Subtrair, né, o patrimônio alheio nessas circunstâncias. Isso é crime militar. Ora, quando você vê que a lei traz isso, ela diz: os crimes militares definidos em lei são da competência da Justiça Militar, que vai garantir que haja a regularidade das Forças Armadas. Quer dizer, o crime cometido pelo militar nessas circunstâncias, em atividade militar, ou cometido contra o militar nessas circunstâncias, é crime militar. E o Sidney nos trouxe o artigo 15, parágrafo 7º, que ele coloca todas aquelas missões principais e subsidiárias, inclusive atividades de preparo, como atividades protegidas para os fins da competência da Justiça Militar. E por que isso? Novamente, voltamos à interpretação da quarta camada.
porque é preciso dar um sistema de proteção, celeridade, justiça especial, bens jurídicos especiais, órgãos especializados para julgar. Não estamos entrando aqui em ajustes necessários, reparos, procedimentos. Não é isso. O objetivo é, a justiça se justifica por isso. Ela é especial por isso. Portanto, eis a fundamentação. E agora começa a fazer sentido para aqueles que eventualmente nunca tinham raciocinado por completo, partindo da Constituição, até chegar na norma fina, que é a Lei Processual Penal Militar. Ou Penal Militar, né? Tanto faz. Não sei se eu atendi aí o que você estava querendo Não, comentar. entendeu? Perfeito. Aqui, reforçando até o que você está argumentando aí, João Kleber, a questão é o seguinte: por que tem uma justiça especializada? Por que tem uma justiça militar no Brasil? Porque o legislador constitucional, ele optou por categorizar umas pessoas em uma situação diferenciada, que são. E aí eu digo mais, não são só os militares, até na live com o Fernando eu até falei a mesma coisa. Não são só os militares, são as forças armadas, as instituições militares em si. É por isso que o civil responde pelo crime militar diante da Justiça Militar da União. Por quê? Porque a proteção que foi dada pela Constituição não é só aos militares serem julgados por... Eu digo proteção no sentido bem amplo aqui, né? Isso. Ser julgado pela Justiça Militar, que é quem entende de hierarquia e disciplina. É também a proteção às instituições militares, às Forças Armadas. Porque quando o civil pratica um crime contra essas instituições militares, ele acaba afetando, de forma direta ou indireta, a regularidade da Força Armada. E ao afetar a regularidade da Força Armada, acaba afetando a finalidade dela. E a finalidade dela é a garantia do próprio Estado Democrático de Direito. Por isso que o crime é grave. É por isso que eu defendo e brigo sempre com o Cláudio Amin, que nenhum crime militar é de menor potencial ofensivo, mesmo praticado por civil. Não dá para ter essa visão. Por quê? Porque a instituição ofendida, então a importância da instituição ofendida é tanta que o legislador constitucional colocou assim. Então eu não posso entender que um crime vai ser de menor potencial ofensivo quando afeta a regularidade das Forças Armadas. Então, só para deixar o raciocínio. E por que da existência de uma justiça especializada? Porque foi a escolha constitucional. Exatamente. É uma escolha política, né? A escolha constitucional é uma escolha político-constitucional, político-jurídica, né? Então, poderia não ser, poderia. Portugal mudou o sistema, mas o que e não é que não exista, né, um sistema específico, mas não é mais da forma como era. É uma opção, né? É uma opção e tem uma justificativa. Lógico que, como eu falei anteriormente, eventuais reparos, como, por exemplo, o reparo que ocorreu em 2018 com a nova lei de organização judiciária, que trouxe para a competência monocrática do juiz togado o julgamento de civis. Não é? Lógico que pode ainda dizer que... Como, Sidney? Não, perfeito. Esse ajuste aí é perfeito. Pois é, então, esse foi um ajuste, né, que foi feito. Isso não quer dizer que o fato de que antes poderia, digamos assim, não estar tão ajustado, quando o Conselho de Justiça julgava o civil, não quer dizer que não justifica a estrutura de justiça militar. Então, ela é a quarta camada da interpretação de aspectos de defesa, segurança. A gente tem que pensar sempre assim, nunca se estuda o direito militar isoladamente. O direito militar ele tem que estar sempre com aquele viés da defesa, né? Defesa nacional. E isso, Sidney, até aproveitando, é uma carência não só até dos profissionais que estudam direito militar, principalmente na nação brasileira. Estudos de defesa, são pouquíssimas universidades que detêm essa cadeira, essa linha de pesquisa, né, onde se estuda defesa nacional. Observe que nos Estados Unidos, por exemplo, que é a nação incontestável em termos de poderio militar e que é necessário para aqueles que não conhecem o mínimo de defesa, é necessário ter um poderio militar. Isso aí também é uma opção, né, da nação, mas quem não tem não garante as suas riquezas, seu território, suas propriedades, seus interesses. Então, observe que os Estados Unidos dispõem de toda essa digamos assim, essa estrutura, né, muito bem definida. Isso é muito bem definido. Então, acredito que estudos de defesa são necessários. Lá, por exemplo, temos especialistas em defesa, você vê civis, doutores, pós-doutores especializados. Lógico que no Brasil já se tem Associação Brasileira de Estudos de Defesa, já tem algumas coisas nesse sentido, já tem alguns cursos, né, mas ainda é muito carente, assim como o direito militar.
né? O direito militar ele precisa ser alavancado, ele precisa... Ah, mas é pouco, a quantidade de processos é pequena, a quantidade de crimes em comparação a outros crimes. Não, mas não estamos dizendo... Ainda bem. Ainda bem, exatamente. Não estamos falando em termos de aumentar isso, né? Essa estrutura. É o estudo acadêmico nesse sentido, né? O interesse pela matéria. A gente tem que procurar se interessar mais. Então, essa era uma consideração que eu acho relevante. Não sei se você vai tocar algum ponto específico, porque dessa observação a gente vê várias interpretações que, ao meu ver, poderiam ser aperfeiçoadas, né? Inclusive, nós temos aquela ação declaratória de constitucionalidade, que eu citei um número que eu até perdi aqui, né? 50 aí, que você já discutiu. 5032, que você até discutiu com o Fernando na live passada, né? Sobre ela. Tem outra agora, né? Coisas. Se quiser falar. Deixa eu só acrescentar, assim, muito importante essa ideia da gente estudar a defesa e da gente difundir o direito militar. E o que a gente está fazendo aqui hoje é fazendo isso, né? A pós-graduação em direito militar também tem essa finalidade, essa ideia. É justamente para a gente capacitar mais pessoas para discutir o direito militar. Para que quando isso for levado às barras do judiciário, como está chegando agora, né, chegou até o Supremo Tribunal Federal a discutir, nós tenhamos pessoas que conhecem o direito militar, conhecem as filigranas do direito militar, para poder ponderar na hora de decidir. Né? O João Kleber trouxe a questão da ADI 5032, para ter uma ideia como que funciona o negócio. A pessoa que interpôs, o órgão que interpôs a ação direta de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República, tem um pedido inicial, lá em 93, acho que foi, né? 93. Foi 2013. 2013. E tem um outro pedido do mesmo órgão, Procurador-Geral da República, deste ano, para que seja indeferido o pedido inicial. Para perceber, é o mesmo órgão que impetrou. É o próprio Procurador-Geral da República. Ele está pedindo para que o pedido dele seja, a petição inicial dele seja indeferida. Olha só o nível que a gente chegou dessa questão do 5032, da ADI 5032. Mas tem uma outra ADI que eu queria falar aqui, para a gente poder trazer o assunto, que é a ADI 6457. Para quem não sabe, essa ADI é bem recente, a ADI agora de junho de 2020. Ela foi implementada pelo partido PDT. E já tem uma liminar deferida pelo Luiz Fux nessa ADI. Principalmente, o que está questionando o partido quando impetrou essa ADI? É a autoridade suprema do presidente da República para a utilização das Forças Armadas lá no artigo 142, lá na garantia da lei e da ordem. Eu não sei o que está discutindo, porque está escrito na Constituição que a autoridade suprema é dele. Para mim, Supremo só tem uma ideia. É um dos poucos substantivos brasileiros que não comporta muita discussão. O Supremo é Supremo, é tudo. É quem manda mais. Ué, ou não é assim? É o que pode mesmo fazer. Então, eu não sei o que vai acontecer nessa ADI, né? Mas está questionando justamente a autoridade do presidente da República para a utilização das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Olha só, Joker. Essa ADI, assim, eu também... isso aí é muito incipiente ainda para se falar, né? Mas eu acredito que ela não vai na linha do que a gente está dizendo aqui, né? Ela vai, na verdade, com uma interpretação no sentido mais político, de excluir. Inclusive, eu estava vendo aqui, né? Ela literalmente ela aborda aquela questão que foi discutida e ventilada, inclusive, pelo Dr. Ives Gandra Martins, sobre a questão do poder moderador. Exatamente. Então, acredito que essa ADI ela vai muito mais nessa ótica de saber a possibilidade de uma não vou dizer iniciativa de ofício, né? Porque não seria necessariamente de ofício, mas não deixa de ser. Se é um poder moderador, ele é um poder que estaria fora da alçada, inclusive do executivo, né? Porque o que ela diz, a missão das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na lei da ordem, começa assim, se eu não me engano, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente percebe logo por essa entrada que a discussão não é necessariamente essa que a gente, digamos assim,
trava aqui, que é de uma forma mais técnica, né? Essa aí é uma discussão mais no nível político, que aborda justamente outras questões que eu acho que não estão necessariamente vinculadas ao que nós falamos, atividade militar, como instituto jurídico. Lógico que pode se discutir isso também, mas assim, não acho que essa ADI ela vem nesse sentido, ela vem com outra finalidade, né? Ela vem com outro contexto, pelo menos a minha visão, não sei se você concorda ou não. Não. Eu concordo contigo. Eu também acho que a ideia, o contexto é político. Também acho. O meu problema é a consequência jurídica do contexto político. Sim. O que vai ser decidido nessa DI que vai ter repercussão jurídica? Porque nessa DI estamos discutindo, inclusive, a autoridade do presidente da República na questão da defesa dos outros poderes constitucionais. Se ele pode ou não atuar. E até por isso que o Tribunal Liminar disse que o poder não pode ser utilizado contra o próprio poder. Exatamente. A autoridade suprema do presidente da República não pode ser autorizada contra o poder legislativo, contra o poder judiciário. Veja, então é a limitação da autoridade suprema do presidente da República. Então, eu não sei qual que vai ser a consequência jurídica da ADI. Eu sei que o contexto é político. Isso eu sei. Mas eu não sei a consequência. Aí você me faz questionar sempre, né? Assim, a gente procura analisar, nós aqui somos juristas e temos que analisar uma questão técnica. E quando a gente discutiu aqui, eu estou olhando para o texto, a gente discutiu, eu propus aqui uma forma de encarar o tema, né? Então, qual é a análise que a gente pode fazer isso? Isso aí, na verdade, isso se limita à questão do primeiro nível de análise de uma operação militar, vamos pensar assim, que é a responsabilização da autoridade. A autoridade que tem poder para, digamos assim, determinar o uso da força, né? Ainda que seja de qualquer nível. Então, a gente já para ali, por isso que eu falei que, assim, eu acho que, como é um nível político e já para análise por aí, a gente desconsideraria o restante todo, porque se aquele primeiro elemento ele não está, digamos assim, em conformidade com a interpretação que o Supremo pode vir a dar, então já desmonta toda a sequência, né, da análise, inclusive competência de julgamento e qualquer outra coisa. Então, realmente, eu acredito que não é muito interessante tecnicamente a gente aprofundar, assim, mas, lógico, eu acho que para na temporada. Né? Na verdade, eu só quis trazer ela para o pessoal saber que ela existe. Sim. E ficar atento. Com certeza. Né? Porque ela pode refletir. Né? Então, o que está fazendo o concurso aí tem que ficar atento, porque isso pode trazer reflexos depois. Isso aí, sem dúvidas. Qualquer dessas ADIs, né, qualquer ação, elas têm que estar bem digeridas aí pelos concurseiros, concursandos. Só que a anterior, a 5032, ela tem um efeito muito mais prático, técnico, né, daquilo que a gente está falando. Isso já foi discutida bastante, mas, assim, cabe um pouquinho no nosso tema aqui só pela questão. Se essa camada de proteção, que é a garantia do sistema, é a quarto nível de interpretação, se ela não for muito bem trabalhada, e se, por exemplo, o parágrafo 7º, que diz que várias ações, inclusive subsidiárias, seriam atividades militares para os fins do artigo 124, então imagina a insegurança. Se já há uma insegurança operacional, eu acredito, né, em determinadas missões. Não que as Forças Armadas não tenham capacidade, pelo contrário, inclusive já atuaram fora do país, né, então já estão bem mais desenvolvidas. Mas não é a verdadeira atuação do dia a dia. Um batalhão, por exemplo, né, um esquadrão, ele tem uma finalidade maior, um treinamento para outra finalidade. De repente ele está na rua com escudo, capacete, cacetete, e é natural o desconforto. Os oficiais e sargentos não dominarem como os policiais dominam as questões de direito, porque na rua o poder de polícia ele tem que se empregar para coibir ações ilícitas e ele tem que conhecer isso, tem que saber como proceder. E não é uma verdadeira rotina. Já melhorou muito as Forças Armadas, mas não é a verdadeira rotina. Então, acredito que daria muita insegurança se o crime não fosse militar, quer seja o cometido pelos agentes militares, quer seja o cometido contra as tropas e meios militares. Porque aí a insegurança jurídica ela vem daí. A competência, a gente pode discutir. Foi para a Justiça Militar, o órgão poderia ser aperfeiçoado, aí começam aquelas questões é corporativista, não é corporativista. Não estou entrando nisso aqui. Isso é um outro escalão de discussão, de aperfeiçoamento. Que eu acredito que não tem nada, tá tranquilo quanto a isso. Mas
se tira da justiça militar, se diz que essas atividades não são, por serem subsidiárias, por exemplo, como a gente falou, elas não revestem, não se revestem da proteção legal, seria até, posso dizer assim, um despautério jurídico, porque a própria lei está dizendo, o artigo 9º diz, você leu aqui para nós, função militar, a gente leu manobra, exercício, etc. Aí você vai no Código Penal Comum, no artigo 121, eu não sei qual o parágrafo, ele protege agora, ele cria um crime qualificado contra agente que atua na forma do artigo 142, que são as Forças Armadas, não é isso? E 144. Então, quer dizer, você cria um sistema de proteção, você está criando um sistema de proteção e, de repente, uma interpretação que eu não acredito que ela possa vir, né? Mas não acredito que ela possa vir, não. Como é que não? Mas assim, que eu não espero que ela venha, né? No sentido contrário, dizendo que é inconstitucional o parágrafo 7º do artigo 15. Eu acredito que é totalmente constitucional. E a análise dessa constitucionalidade está no início da nossa live, que foi aquela interpretação da Constituição, não simplesmente só o 142 cegamente, fazer aquele cotejo todo. Eu acredito que aí a gente conseguiu implementar uma ideia para que os nossos colegas de live aqui, as pessoas que estão assistindo, possam aí refletir melhor, né, Sidney? Eu acho que era esses pontos aí principais. É isso aí, gente. Então, acho que agora chegou no final aí, espero que o pessoal tenha conseguido entender, né, o que a gente quis trazer aqui. Na verdade, a gente passeou pela Constituição, pela legislação, e disse, né, explicitou as operações militares, que esmiuçou elas, justamente para entender a consequência de um crime cometido nessas situações, porque é justamente o que é feito dentro da justiça militar, o julgamento desses crimes. Então, para quem está fazendo concurso na área, é preciso entender toda essa estrutura que a gente caminhou aqui, para chegar lá no final e saber que o crime é militar. E que tem que continuar sendo, né? O meu posicionamento, obviamente, é o mesmo que o seu. O parágrafo 7º do artigo 15, né? O parágrafo do artigo 15 tem que ser considerado constitucional, e até por uma questão de segurança jurídica, você tem toda a razão nesse ponto. Então, gente, vamos agora partindo para o final da nossa live, que eu quero agradecer a todos que participaram, que estão sempre aí na nossa arquibancada virtual. João Kleber, quero agradecer muito a sua participação hoje, muito legal essa conversa aqui, né? Fugimos um pouco do processo penal militar aqui, do direito penal militar, para trazer mais essa ideia de operações militares, né? Porque pouca gente fala sobre isso também, então é importante também falar sobre isso. A gente queria só relembrar que a gente está no Insta do CVP Jura, aí quem quiser, lembrando lá, quem quer fazer a pós, é só se inscrever lá, liga lá e se inscreve. A nossa conversa de hoje fica gravada, tá? Vai ser disponibilizada no YouTube, depois vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. E, João Kleber, prazer te receber, e a gente volta em outras ocasiões para conversar mais, né? Pô, Sidney, muito obrigado aí pelo convite, tá? Eu já tenho uma interação aí com a equipe, né? Pelas aulas de Constitucional Militar. Me sinto muito satisfeito em estar trabalhando um tema constitucional militar, né? Porque, como você mesmo disse, a gente trabalha no dia a dia com penal e processo penal militar, e o constitucional militar, com essa ótica, né, diferenciada, com esses aspectos que normalmente não são pensados no dia a dia, e produzindo também, instigando também a que os colegas, as pessoas produzam nesse sentido, né? Já tem algumas obras, não, alguns poucos artigos sobre operações militares, mas é importante polarizar mais, colocar mais. Agradeço, estou vendo várias mensagens, várias pessoas que estão mandando mensagens, mas aí eu agradeço a todos de um modo geral, porque não dá para ficar vendo e lendo também. Muitas caiu aqui a conexão entre um e outro aqui, aí eu estava vendo ali, mas não deu tempo. Então agradeço também ao pessoal, alguns me disseram que iam assistir a live, né? Espero que tenham aprendido alguma coisa ou pelo menos refletido alguma coisa. Muito obrigado, Sidney, obrigado ao CBPJ, toda a equipe. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até a próxima, hein? Quinta-feira que vem tem mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.